Boa noite a todos. Vamos dar então início ao nosso webinar sobre o contributo da farmácia no auxílio e diagnóstico e tratamento de afecções vaginais. Antes de mais, espero que se encontrem bem e desde já, muito obrigada a todos por estarem hoje aqui presentes. Um feliz dia a todas as mulheres. E também a todos os homens que fazem as mulheres felizes, que é sempre importante referir. O meu nome é Joana Sousa, sou farmacêutica, desenvolvi a minha experiência profissional maioritariamente na área da dermocosmética, após ter passado algum tempo em farmácia comunitária. E alguns ou muitos de vocês conhecerão-me de outras aventuras. Atualmente tenho o privilégio de representar em Portugal algumas marcas, entre as quais a marca número 1 em ginecologia em Espanha, que se chama Cum Laude Lab. Cum laude vem do latim com louvor. E no fundo a marca pretende isso mesmo, louvar as mulheres melhorando o seu bem-estar íntimo. Desde 1998 esta marca tem trabalhado em parceria com ginecologistas, dermatologistas, especialistas em doenças vulvares e farmacêuticos, de forma a trazer para o mercado soluções holísticas de bem-estar íntimo para as mulheres. Sabemos que muitos dos temas íntimos são ainda tabu e por isso o papel do profissional de farmácia é extremamente importante, uma vez que muitas vezes é o primeiro profissional de saúde a ser contactado em caso de necessidade. A educação para a saúde íntima é uma das principais missões da marca e por isso mesmo estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, para louvar todas as mulheres neste Dia Internacional da Mulher e para vos dar algumas ferramentas que esperamos que vos ajudem na vossa prática diária de sensibilização e educação para o bem-estar íntimo. E para vos falar então de afecções vaginais, contamos hoje com a presença de duas convidadas, a doutora Liliana Barros, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, que desenvolve a sua atividade profissional nas clínicas Joaquim Chaves Saúde e Hospital Luz de Lisboa e que tem obviamente uma vasta experiência em doenças da mulher. Também temos connosco a doutora Margarida Soares, farmacêutica, com grande experiência em farmácia comunitária e atualmente formadora e especialista nos produtos como Laude Lab, minha colega neste projeto. Doutora Liliana, doutora Margarida, um agradecimento muito especial a vocês também, sejam muito bem-vindas. Antes de passar a palavra à doutora Liliana, gostaria apenas de deixar-vos a nota que no final da sessão teremos um painel de perguntas e respostas. Isto significa que todas as questões poderão ser respondidas e devem fazê-lo através do chat, através deste que tem aqui em baixo no vosso ecrã e, portanto, no final essas perguntas serão respondidas. Aquelas que não tivermos a oportunidade de responder serão respondidas depois através da plataforma da escola na qual vocês se inscreveram para este webinar. E sem mais demoras, passo então a palavra à doutora Liliana Barros e desejo uma boa formação a todos. Até já! Muito boa noite a todos. Eu queria começar por agradecer o simpático convite que me fizeram e louvar a iniciativa, porque sem dúvida que é um tema muito importante e com o qual nós contactamos com muita frequência e que é transversal a muitas áreas. Portanto, acho que sem dúvida que saímos todos a ganhar com estas partilhas e com estas iniciativas em que podemos discutir um bocadinho em conjunto. Só começar aqui a apresentação. Queria começar por relembrar que as vaginites são os distúrbios da vagina que são provocados por infecções ou por inflamações ou alterações na flora normal da vagina. O ambiente da vagina está preparado com um ambiente ácido à custa da transformação da glicose que é libertada pelas células do epitélio da vagina. Peço desculpa. Como eu estava a dizer, o ambiente da vagina está preparado com um ambiente ácido, com um pH entre 4 e 4,5, isto nas mulheres em idade reprodutora, à custa da transformação da glicose pelos lactobacilos Dotterline, pelos bacilos que são comensais da vagina, em ácido lático. E este ambiente permite precisamente proteger de infecções e de inflamações e de distúrbios na flora. Qualquer agente que venha
que provoca disrupção deste ecossistema, seja por infecções, seja por medicação, como antibióticos, seja por corpos estranhos, ou por alteração no nível de estrogénios, entre outros fatores, vai potenciar o aparecimento e o desenvolvimento de vulvovaginites. Um dos sintomas mais frequentes em qualquer das vulvovaginites é, sem dúvida, o corrimento vaginal. E o principal, um dos primeiros desafios que nós temos na abordagem destas situações é distinguir o que é um corrimento patológico da secreção normal que as mulheres apresentam. Portanto, todas as mulheres têm uma secreção, um corrimento vaginal que é normal, que pode ser a maior ou menor quantidade, que é tipicamente branco ou transparente e sem cheiro, e que resulta do transudado normal da vagina, do muco que é libertado pelo colo e pela cavidade endometrial, pelas glândulas que existem no trato genital inferior. E este corrimento, que muitas vezes é fisiológico, que nós dizemos que é inespecífico e que é normal, nem sempre é interpretado pelas mulheres como um corrimento normal. E, portanto, este começa logo por ser um dos desafios em percebermos quando é que cruzamos aqui a barreira e passamos para um corrimento que é patológico. A secreção normal da vagina altera-se por vários fatores, seja o estado hormonal, varia consoante a fase do ciclo, portanto, nas mulheres que não fazem contracepção que interfira com o ciclo menstrual, é normal notarem a variação da secreção e notarem que a meio do ciclo, na altura da ovulação, tem um corrimento mais abundante, normalmente transparente, tipo clara de ovo, e isso é normal, significa que o aparelho reprodutor funciona corretamente. Existem outros fatores, como o estado de menopausa, em que é uma depleção dos estrogénios, ou estados de imunossupressão, seja por doenças adquiridas, seja por terapêutica, que tudo isso pode interferir com a secreção normal da vagina. As vulvovaginites são, sem dúvida, um dos principais motivos, quer em consulta, quer em urgência de ginecologia obstetrícia, não sendo um problema propriamente que alarme as mulheres, mas é uma situação que causa muito desconforto e que leva a procurar ajuda, seja nos cuidados médicos, seja a nível da farmácia, como a doutora Joana começou por referir, e acima de tudo o que as mulheres querem é sair da consulta ou da urgência com uma medicação que seja eficaz e que seja eficaz rapidamente. Pronto, não querem atrasos nos diagnósticos. Na maioria dos casos das vulvovaginites, são situações esporádicas e relativamente inocentes, mas existem vulvovaginites que podem ter, se associadas à gravidez, podem ter um efeito, um outcome obstétrico adverso, nomeadamente podem estar associadas quer a ruptura prematura de membranas, quer a parto pré-termo. As vulvovaginites, que existem vários tipos, sejam infecciosas ou não infecciosas, as infecciosas são sem dúvida as mais frequentes, mas qualquer das vulvovaginites pode cursar com uma combinação de sinais e sintomas, seja o corrimento anómalo, seja queixas de prurido e de ardor, ou sintomas irritativos como eritema e edema vulvar. As vulvovaginites infecciosas, que são as que vamos abordar hoje, são estas, a candidíase, a vaginose bacteriana, que é mais frequente e que se designa vaginose porque típica, ao contrário da candidíase e da tricomoníase, porque não têm sintomas irritativos, e a tricomoníase, que tendo uma fisiopatologia diferente, tem manifestações que se sobrepõem às da candidíase e às da vaginose e, portanto, entra sempre em linha de conta no diagnóstico diferencial das vulvovaginites. Eu vou tentar que a abordagem que vos vou mostrar que seja o mais prático possível e não vos vou falar, porque acho que não faz sentido em termos de cuidados de farmácia, estar-vos a falar de exames auxiliares que existem e que nos auxiliam no diagnóstico das vulvovaginites. Existem vários testes que podem ser feitos, desde a avaliação do pH,
da secreção vaginal, a exames de microscópio do corrimento, a testes mais específicos e mais demorados, como seja o exame cultural do exudado vaginal, mas que acho que não só fazem sentido estar a abordar hoje neste contexto desta iniciativa, como também, na verdade, para vos ser honesta, na maioria dos casos, na nossa abordagem, nós recorremos muito pouco a estes exames. Portanto, não só as mulheres querem uma abordagem rápida, como na grande maioria dos casos não há necessidade de recorrer a estes exames. Ainda que, classicamente, é sabido, existem estudos que mostram que muitas vezes a abordagem empírica é subótima e falha com alguma frequência. Ainda assim, na maioria dos casos esporádicos, que não são recorrentes, que não são com quadros graves, normalmente nós não recorremos a este tipo de exames. O que nós valorizamos mais são, sem dúvida, as características da história clínica, nomeadamente as características do corrimento, que tipo de corrimento é que a doente se queixa, se é mais ou menos abundante, a cor do corrimento, se é um corrimento espesso, se é um corrimento mais aquoso, se tem odor ou não, que outros sintomas acompanhantes, para além do corrimento, é que a doente apresenta, nomeadamente o prurido, o ardor, a dor, a hemorragia vaginal, que não é um sintoma típico da vulvovaginite e deve ser um sintoma de alerta e fazer pensar noutras situações. E outros sintomas que muitas vezes as mulheres referem também no contexto das vulvovaginites, que é a dispareunia, o desconforto nas relações, a dor nas relações sexuais e a disúria. Nomeadamente a disúria muitas vezes atrapalha um bocadinho o diagnóstico, porque muitas vezes as próprias mulheres já nos procuram referindo que acham que estão com uma infecção urinária e que têm dor ou desconforto na micção, mas que depois, quando avaliamos de forma mais aprofundada, esse desconforto na micção não está associado a mais nenhuma outra queixa urinária e é um desconforto mais por contacto da urina na vulva do que propriamente por queixa urinária. Outro aspecto que nós valorizamos é a localização das queixas, nomeadamente quando têm sintomas, queixas irritativas de vulva, se são queixas mais generalizadas ou se não, se é um prurido numa zona focal unilateral, que isso faz pensar mais em alterações em dermatose, em alterações cutâneas da vulva do que propriamente uma vulvovaginite. Se há alguma relação das queixas com o ciclo menstrual, se os sintomas são mais ou menos intensos antes ou depois do ciclo menstrual, se já houve episódios anteriores e qual é que foi a resposta a tratamentos prévios ou no episódio atual, e valorizamos também a história sexual e o nível de estrogénios, nomeadamente se é uma mulher que está em pós-menopausa, já com uma depleção do nível de estrogénios, estando em menopausa, se faz terapêutico hormonal ou não, ou outras situações em que há um hipoestrogenismo sem ser no contexto de menopausa, como por exemplo no pós-parto ou na amamentação, ou no contexto de terapêuticas, por exemplo no tratamento de tumores hormonodependentes, terapêuticas que inibem os estrogénios. Ora, para começar com a primeira vulvovaginite, apresento-vos aqui para tornarmos isto um bocadinho mais prático, trago-vos alguns casos com os quais nós contactamos com muita frequência e para podermos relacionar um bocadinho mais com o tema. Assim, o primeiro caso é de uma senhora de 35 anos, saudável, que para contracepção tem um dispositivo intrauterino e que vem à consulta com queixas de corrimento vaginal associado a um prurido muito intenso, com dispareunia, com dor nas relações. Com estas queixas já com 2 semanas de evolução, queixa-se que teve uma infecção urinária antes, cerca de 3 semanas antes, e que tinha feito antibioterapia. Pronto, sem
Sem nos alongarmos muito na abordagem, que é o que vamos ver de seguida, mas é um caso típico, isto é o caso mais típico de candidíase e que nós vemos com bastante frequência. A candidíase vulvovaginal é uma infecção vulvovaginal provocada pelo sobrecrescimento de fungos, o sobrecrescimento de cândida. Em 80 a 90% dos casos é provocado por Candida albicans, mas tem havido um aumento do número de infecções a Candida por espécies não albicans. Um aspecto importante é que é mais frequente, é mais comum nas mulheres em idade reprodutiva, portanto, muitas vezes há um sobrediagnóstico, quer na infância, quer nas mulheres pós-menopausa, deste diagnóstico, mas que muitas vezes não são candidíases. Nas mulheres pós-menopausa é muito frequente as próprias mulheres automedicarem-se com antifúngicos quando têm queixas de vulvovaginites, mas que, na verdade, numa percentagem muito grande dos casos, não são candidíases, muitas vezes são vaginites por atrofia. Alguns aspectos importantes referentes à candidíase é que não é uma infecção de transmissão sexual, muitas vezes é uma preocupação das mulheres se perante o diagnóstico, se o parceiro tem que fazer tratamento ou não, se passaram alguma coisa ao parceiro. Outras vezes acontece-nos virem à consulta porque é o parceiro que tem queixas e que foi medicado e elas vêm preocupadas porque têm que fazer também terapêutica. É importante fazermos este ensino que não é uma infecção de transmissão sexual e, portanto, não implica tratar o parceiro, ainda que numa percentagem que, apesar de tudo, é baixa, em cerca de 10% dos casos possa haver infecção concomitante do parceiro e, nesses casos, tratamos. Caso contrário, se não houver sintomas, não é para tratar. Outro aspecto importante é que identificar Cândida, por exemplo, num exudado vaginal ou numa citologia, acontece com alguma frequência quando fazemos a colpocitologia para rastreio do cancro do colo do útero, vir a referência que foram vistos fungos na análise e as mulheres vêm preocupadas que têm aquela alteração e que têm que fazer tratamento, mas na verdade identificarmos Cândida não é igual a ter doença e, portanto, se não tiver sintomas, não é para fazer nada, significa que está colonizada e ainda existe uma percentagem grande de mulheres, nomeadamente cerca de 25% dos casos, em que traduz apenas colonização e não infecção. Existem alguns fatores de risco para as candidíases, como seja a gravidez, é uma queixa relativamente frequente na gravidez, a diabetes, nomeadamente a diabetes não compensada, estados de imunossupressão, quer por doenças, quer por terapêutica, e a antibioterapia recente é um fator de risco muito importante e muito típico, tal como no caso. Peço desculpa que isto não está a passar. Peço desculpa, não estou a conseguir passar o slide. Ok, já está. As candidíases manifestam-se por prurido, é um dos sintomas mais típicos, é o prurido, o ardor, e também por um corrimento, que o típico é ser um corrimento branco, espesso, grumoso, tipo requeijão, sem cheiro, mas nem sempre é este corrimento típico, muitas vezes nas candidíases há um corrimento um pouco aquoso, menos abundante, mas muito aquoso, e às vezes na gravidez isto até causa algum alerta nas grávidas que vêm à urgência porque acham que estão a perder líquido, que romperam a bolsa, quando na verdade não é, e trata-se efetivamente de situações de candidíase. E em casos mais graves, tem sinais irritativos e por inflamação da vulva com eritema, edema e fissuras vulvares. O diagnóstico é essencialmente clínico, portanto é raro perante uma suspeita de candidíase recorrermos a outro tipo de exames, a não ser em casos de recorrência frequente, senão
a clínica, a suspeita clínica e o exame ginecológico são suficientes para instituir tratamento. Quando é que tratamos? Tratamos todas as mulheres que estão sintomáticas. Como já disse anteriormente, não é uma infecção de transmissão sexual, portanto não tratamos o parceiro a não ser que ele tenha queixas. Nas mulheres que referem que sempre que fazem antibiótico têm com frequência crises de candidíase, é de considerar fazer a profilaxia com um antifúngico tópico em simultâneo com o uso do antibiótico sistémico. No tratamento das candidíases é importante perceber se são candidíases simples ou complicadas e, portanto, consideramos candidíases complicadas quando são quadros mais graves, quando são casos recorrentes e consideramos recorrentes a partir de 4 episódios por ano. Nas candidíases não álbicas, porque tipicamente são resistentes, são mais resistentes ao tratamento, ou nas mulheres, ou na mulher grávida, ou com patologia médica com comorbilidades associadas. Assim, no tratamento das candidíases não complicadas, é lícito fazer tratamento quer oral, quer ou intravaginal. Ambas as abordagens são igualmente eficazes, com taxas de cura muito elevadas. Os esquemas que eu pus aqui, quer para tratamento oral, que normalmente é só um dia, ou os tratamentos tópicos com várias formulações que vocês conhecerão tão bem ou melhor do que eu, são as que são preconizadas pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Não existe propriamente uma regra de quando é que preferimos tratamento oral ou tratamento tópico. O tratamento oral pode estar associado a mais efeitos secundários, ainda que normalmente, como são esquemas curtos de apenas um dia, é muito raro haver efeitos secundários com estes esquemas terapêuticos, mas como qualquer antibiótico sistémico qualquer tratamento sistémico tem mais risco de ter efeitos secundários do que o tratamento tópico. O tratamento tópico, por vezes, numa fase inicial, nomeadamente nas mulheres com muitos sintomas irritativos, pode causar algum desconforto de início. A escolha entre uma opção ou outra depende muito, por um lado, da preferência do doente, por outro, da acessibilidade que temos aos fármacos, do custo, de experiências que os doentes já tiveram antes com os tratamentos prévios, e, portanto, não existe propriamente uma regra. Outro aspecto importante é que nos tratamentos tópicos e perante casos graves, casos com mais sintomas irritativos ou com mais inflamação vulvar, é útil adicionar um corticoide tópico para um alívio sintomático mais rápido. Nas candidíases complicadas, os esquemas que habitualmente usamos são de fluconazol em 2 doses, separadas por 62 horas, associadas ou não a uma terapêutica fúngica tópica, nas formulações que apresentei antes, mas mais prolongada, de 14 dias de duração. Nas candidíases recorrentes, que são relativamente frequentes, usamos no tratamento inicial semelhante às candidíases complicadas, mas com mais uma toma do fluconazol oral, e depois a diferença reside essencialmente no tratamento de manutenção, que é prolongado durante 6 meses. Habitualmente fazemos ou fluconazol semanal durante 6 meses ou tratamentos tópicos intermitentes. Outro aspecto importante em relação ao tratamento é que quando optamos por tratamentos tópicos, ainda que as manifestações ou que as queixas sejam mais de irritação vulvar, devemos sempre associar o tratamento tópico também vaginal. Portanto, para uma erradicação completa tem que ser sempre uma combinação, quer vulvar, quer vaginal. Nas candidíases não álbicas, que são resistentes aos antifúngicos que habitualmente usamos, há 2 aspectos importantes. Um
é perceber, normalmente estas candidíases, este tipo de candidíases são até tipicamente menos sintomáticas e, portanto, é importante perceber se os sintomas que a mulher refere são de facto devido a candidíase ou se não, se são atribuídos a outra alteração, a ser habitualmente aquilo que usamos são os manipulados de ácido bórico tópico, portanto intravaginal, durante 2 semanas. Nestes casos de candidíases não albicans é importante perceber se despistar doenças associadas que possam estar a agravar ou provocar este tipo de candidíases. Nas mulheres grávidas não usamos a terapêutica sistémica, não usamos as formulações orais, habitualmente fazemos os tratamentos tópicos intermitentes, se forem casos recorrentes, durante cerca de 6 a 7 dias. Sim, voltando ao nosso caso clínico que tinha apresentado de início, de uma senhora com queixas típicas de candidíase, de corrimento, com prurido, coloco-vos aqui algumas perguntas, portanto é para selecionar a incorreta. A base do tratamento são os imidazóis, o parceiro deve ser tratado. A outra opção, em caso de recorrência dos sintomas, poderá estar indicada a realização de exame cultural, ou a última hipótese, caso se trate de uma candidíase complicada, está indicada a profilaxia durante a realização de eventual antibioterapia no futuro. E para escolherem a opção incorreta. Só aguardar um pouco que respondam. Pronto, a grande maioria das respostas está correta, portanto a resposta incorreta é o parceiro tem de ser tratado, não tem, portanto a candidíase não é uma infecção de transmissão sexual, os parceiros não precisam de ser tratados a não ser que tenham sintomas, pronto. As outras opções estão todas corretas, a base dos tratamentos nas candidíases são os imidazóis. Habitualmente não recorremos aos exames culturais, exceto nos casos de recorrência, que aí devemos confirmar realmente a candidíase e perceber se é uma candidíase provocada por uma candida albicans ou não. Nas candidíases complicadas ou muito associadas à utilização de antibióticos, está de facto indicado, e há senhoras que já sabem que devem fazer isto, que devem usar um antifúngico tópico sempre que têm que fazer algum antibiótico por via sistémica. Pronto. Passando a outra vulvovaginite, o segundo caso, de uma senhora de 42 anos, também saudável, com queixas de que após a menstruação notou um odor muito forte, sem corrimento, sem outros sintomas, sem ardor, como costuma ter candidíases e tinha clotrimazol em casa, aplicou durante 3 dias, mas não notou qualquer efeito, até acha que está pior, e é por isso que recorre aos nossos cuidados. Pronto. É um caso típico e frequente, e é de facto a vulvovaginite mais frequente, é a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é uma infecção polimicrobiana que resulta do desequilíbrio entre os bacilos comensais da vagina e bactérias anaeróbias. É a principal causa de corrimento anómalo e a causa mais comum de mau odor vaginal. É uma queixa muito frequente, normalmente as senhoras é o que elas mais associam nos casos de vaginose, é o odor, e que muitas vezes referem mesmo este odor a peixe podre,
que é frequente ser mais notório, mais evidente ou agravar após a menstruação ou a relação sexual. O corrimento pode até nem ser muito abundante, tipicamente é um corrimento branco, acinzentado, e habitualmente, ao contrário do que acontece com a candidíase, não está associada a vaginose a sintomas irritativos, nem ardor, nem prurido, nem sintomas irritativos a nível da vulva. Em alguns casos, em cerca de 50% dos casos, as vaginoses bacterianas são assintomáticas. Uma das particularidades relativamente à candidíase, ao contrário do que acontece com a candidíase, é que a vaginose bacteriana pode estar associada a casos mais graves, nomeadamente infecções mais graves, como a doença inflamatória pélvica, isto para infecção ascendente, com afecção do útero, das trompas ou dos ovários. A vaginose bacteriana aumenta a suscetibilidade à infecção pelo HIV e pelo vírus do herpes, e outra particularidade é que nas mulheres que estão assintomáticas, mesmo as mulheres que estão assintomáticas, se forem submetidas a procedimentos ginecológicos, têm mais risco, nomeadamente de infecção após o procedimento. E daí que tratamos as mulheres que estão sintomáticas e tratamos as assintomáticas, mas que sabemos que vão ser submetidas a uma intervenção, a uma cirurgia, ou uma colocação de um dispositivo. Essas mulheres devem fazer tratamento. Ou seja, fazendo o paralelismo com o exemplo que eu dei da candidíase, em que, por exemplo, nas citologias pode vir um achado de uma vaginose bacteriana e as senhoras podem nos procurar também por isso e querem saber se é preciso fazer alguma medicação ou não, a não ser, se não tiver sintoma, a não ser que nós saibamos de antemão que vai ter que fazer algum procedimento ou uma cirurgia ou colocar um dispositivo, caso contrário não é necessário fazer nada. A vaginose bacteriana é uma das vulvovaginites que, no caso de gravidez, pode estar associada a desfechos obstétricos adversos, como a ruptura do osso ou o parto pré-termo, e, portanto, o tratamento, no caso da grávida, melhora estes desfechos, ainda que não façamos um rastreio na gravidez, não se faça exudados vaginais nas mulheres assintomáticas que não têm nenhum risco prévio, não fazemos este tipo de rastreio, mas perante um achado de uma vaginose bacteriana na gravidez, deve ser tratado para diminuir o risco de complicações. O tratamento da vaginose bacteriana pode ser com metronidazol ou clindamicina, tópico ou oral. A clindamicina é raro nós usarmos por via oral para tratamento da vaginose bacteriana. Normalmente usamos tópico. A outra opção é o cloreto de decolino, o flomizine. Na gravidez, os esquemas são muito semelhantes, à exceção do tinidazol, que é um esquema alternativo que não usamos na gravidez. A vaginose bacteriana, tal como a candidíase, não é uma infecção de transmissão sexual e, portanto, não há qualquer indicação para tratar o parceiro e é raríssimo haver sintomas associados nos parceiros perante as vaginoses bacterianas. Portanto, voltando ao nosso caso clínico de uma senhora com queixas típicas de vaginose bacteriana, queria então que respondessem qual é que é destas opções em termos de abordagem a que estará correta. Dado que o tratamento tópico não fez efeito, deve iniciar o tratamento oral, o parceiro deve cumprir o tratamento. Provavelmente, perante estas queixas de um odor fétido, provavelmente trata-se, nomeadamente após a menstruação, provavelmente trata-se de um corpo estranho retido e deve ser observado imediatamente. Deve ir a um laboratório para efetuar análise do exudado vaginal e aguardar o resultado, ou deve suspender o tratamento e iniciar metronidazol oral.
Pronto, temos aqui várias opções diferentes respondidas. Pronto, a primeira opção, que era, dado que o tratamento tópico não fez efeito, devia iniciar o tratamento oral. Esta, no caso clínico que coloquei aqui, que era um caso típico de vaginose, em que a principal queixa era o odor fétido, um odor a peixe podre, que é muito sugestivo de uma vaginose bacteriana, e que a senhora, por iniciativa própria, começou o tratamento com clotrimazol, portanto não é todo o tratamento indicado, portanto o tratamento não fez efeito porque não era o adequado e, portanto, não tinha a ver com a via do tratamento. Por isso, essa opção não é correta. O parceiro não tem que fazer qualquer tratamento, as vaginoses não são... A vaginose bacteriana não é uma infecção de transmissão sexual. A hipótese de um corpo estranho, nomeadamente um tampão, poderia ser uma hipótese, mas é uma situação rara, não é a primeira coisa que nós que vamos pensar, nomeadamente se a mulher não se apercebeu de nada e, portanto, não era logo uma recomendação. Fazer um exudado vaginal num primeiro episódio assim destas queixas típicas, em que não há grande dúvida no diagnóstico, não tem grande interesse neste caso. Portanto, a opção correta era a doente devia suspender o tratamento que ela começou por iniciativa própria, que não era correto, e iniciar um tratamento adequado à vaginose, seja pode ser com metronidazol oral, óvulos, que era a hipótese que estava aqui, mas podia ser o metronidazol oral, podia ser o cloretecolíneo. Acima de tudo era começar um tratamento adequado, dirigido. Portanto, a opção correta era a última. Para finalizar, a última vulvovaginite que ia abordar é a tricomoníase, que é uma vulvovaginite que tem uma fisiopatologia diferente, porque esta sim já é uma infecção de transmissão sexual, é uma infecção provocada por um protozoário e é a principal infecção sexual não viral, a mais prevalente, de facto, na mulher. E, portanto, já tem uma abordagem completamente diferente da candidíase e da vaginose bacteriana. Aqui os parceiros devem fazer o tratamento em simultâneo. Tem também a particularidade, tal como o caso da vaginose, de facilitar a transmissão do HIV, e como infecção sexual que pode estar associada a infecção ascendente, com doença inflamatória pélvica, com abscesso pélvico, com endometrite e com riscos no futuro, nomeadamente de infertilidade ou de gravidez ectópica. Tem também riscos de desfechos adversos na gravidez e pode estar associada a outras infecções de transmissão sexual, tal como acontece com a generalidade das infecções de transmissão sexual. Clinicamente, manifesta-se por sintomas que são muitas vezes mistos comparativamente com a candidíase e com a vaginose bacteriana. Portanto, na grande maioria dos casos, as mulheres muitas vezes têm sintomas muito frustes. Os sintomas que são mais típicos são o corrimento vaginal, que muitas vezes é um corrimento arejado, espumoso, amarelo esverdeado, com mau cheiro, frequentemente acompanhado também de sintomas irritativos a nível da vulva, seja o eritema e o edema vulvar. Esta observação no exame ginecológico de um colo que é semelhante, que faz lembrar uma framboesa, é patognomónico, portanto é altamente específico, mas é raro nós vermos este tipo de situações assim. Outro sintoma importante são as queixas de disúria, que aqui já não é por contacto, já são queixas mesmo por uretrite e que, portanto, muitas vezes atrapalha aqui um bocadinho, dificulta-nos um bocadinho o diagnóstico. Pela inflamação a nível do colo, muitas vezes também a tricomoníase está associada a hemorragia após a relação sexual. Por ser uma infecção de transmissão sexual,
O diagnóstico assenta não só na clínica, mas também em testes laboratoriais. Portanto, perante uma suspeita de tricomoníase, devemos ter a confirmação diagnóstica com um exame acessório, nomeadamente com o exame cultural, com um estudo cultural do exudado vaginal, que é altamente eficaz e que detecta mais de 95% dos casos. Porque se confirmar-se este tipo de diagnóstico, devemos rastrear outras infecções de transmissão sexual, nomeadamente a clamídia e a gonorreia, que também podem ser assintomáticas e que é importante diagnosticar e tratar para prevenir riscos no futuro. Quem é que nós devemos tratar no caso da tricomoníase? Todas as mulheres que estão sintomáticas e tratar sempre em simultâneo os parceiros sexuais. O tratamento é muito eficaz e, portanto, apesar de ser uma infecção potencialmente mais grave, não é necessário confirmar a cura após o tratamento, exceto nas mulheres com recorrências frequentes. Os esquemas, uma particularidade relativamente ao tratamento da tricomoníase é que o tratamento deve ser sempre oral. Isto porque em mais de 90% dos casos há afecção do trato urinário, nomeadamente da uretra, e portanto os tratamentos tópicos não vão ser eficazes. Nestes casos devemos tratar o parceiro, como eu já disse, e avisar que o casal deve se abster de ter relações até completarem os dois o tratamento. As recorrências são raras, é importante perante as recorrências confirmarmos a adesão à terapêutica ou se houve algum fator a interferir com a terapêutica, isto porque a resistência ao tratamento, que pode ser com metronidazol ou tinidazol, é muito baixa. Perante as recorrências, devemos considerar a possibilidade de uma reinfecção por um novo companheiro ou se o companheiro que não fez o tratamento corretamente, devemos excluir estas hipóteses. Para resumir um bocadinho as três vulvovaginites, lembrar que a vaginose bacteriana, o sintoma mais sugestivo é de facto o odor, é o mau odor. É raro ter sintomas, queixas irritativas, nomeadamente ardor ou prurido, é muito, muito raro. Normalmente as queixas são mais graves ou com o início da menstruação ou após a menstruação. Lembrar que tratamos não só as doentes sintomáticas, mas as mulheres que estão assintomáticas, mas que sabemos que vão ter que ser submetidas a algum procedimento ginecológico, a alguma intervenção cirúrgica ou um procedimento ginecológico invasivo. Como não é uma infecção de transmissão sexual, não é necessário tratar o parceiro e o tratamento, habitualmente o tratamento, é ou com metronidazol ou clindamicina, oral ou tópica, ou com cloreto de ecolínio. A candidíase é das vulvovaginites a que tem mais sintomas irritativos, nomeadamente o prurido, o ardor, o eritema. O corrimento típico é um corrimento tipo requeijão. Habitualmente os sintomas são mais frequentes antes da menstruação. Muitas vezes as mulheres referem que estavam muito queixosas e depois menstruaram e até melhoraram um pouco, mas depois voltam a ter sintomas. Tratamos só as mulheres que estão sintomáticas e não é necessário tratar o parceiro, e os tratamentos com imidazóis que podem ser por via tópica ou oral, que são igualmente eficazes. A tricomoníase, estas vulvovaginites, é a infecção que é transmitida por via sexual, que tem sintomas um bocadinho mistos, quer de prurido, de ardor, de eritema, de disúria, e de um corrimento, muitas vezes também com um cheiro fétido. É também mais frequente após a menstruação ou com o início da menstruação, e por ser uma infecção de transmissão sexual, o diagnóstico assenta não só na clínica, mas também na confirmação com testes laboratoriais. Por se tratar de uma infecção de transmissão sexual, devemos tratar quer a mulher que está sintomática, quer os parceiros, e implica sempre excluirmos outras ou pesquisarmos, despistarmos outras infecções de transmissão sexual. Para terminar, o último caso clínico de uma mulher jovem
sem filhos, que toma a pílula e que vem à consulta com queixas de corrimento vaginal, um corrimento amarelo com mau cheiro, já com cerca de 6 dias de evolução, e queixas também de ardor vulvar, desconforto, algum prurido, nem é tanto o prurido que incomoda, é mais o ardor. E perante estas queixas, qual seria o diagnóstico mais provável sem observarmos, sem recorrer a exames ginecológicos? Seria uma infecção urinária, uma candidíase, trata-se de uma vaginose bacteriana, é uma vaginite atrófica ou uma infecção por tricomonas? Pronto, temos aqui várias respostas diferentes. A maioria respondeu a tricomoníase, que é de facto o diagnóstico correto. A vaginite trófica surge no contexto de hipoestrogenismo, seja após a menopausa, seja em situações, por exemplo, mulheres que tiveram cancro da mama, que foram submetidas a tratamentos e que ficam com alguma atrofia da mucosa vaginal, também pode surgir nesse contexto, mas não é, habitualmente as queixas não são assim. A vaginose bacteriana aqui, percebo que as queixas de corrimento com mau cheiro podem causar alguma confusão no diagnóstico, mas de facto a tricomoníase tem sintomas um bocadinho mistos, mas aqui numa mulher jovem com estes sintomas mistos, quer de ardor, quer de um corrimento fétido, faria pensar mais na tricomoníase do que na vaginose, que habitualmente não tem sintomas, é raríssimo ter qualquer sintoma irritativo. Portanto, o diagnóstico era a tricomoníase. Se tivéssemos que apostar num diagnóstico, seria neste. Perante este diagnóstico, qual é que seria a nossa abordagem? Portanto, é para selecionar a resposta incorreta. O tratamento recomendado é o metronidazol por via oral. O parceiro também deve ser tratado. Deve-se realizar o exame cultural e aguardar o resultado para medicar. Deve ser orientada para observação médica, portanto, colocámos aqui uma hipótese de diagnóstico, mas devíamos fazer exame ginecológico obrigatoriamente, ou deve ser realizada abstinência sexual durante o tratamento. Pronto, temos várias respostas. Pronto, a resposta correta, ou seja, que é a opção que é o que não é correto fazer em termos de abordagem, era realizar exame cultural e aguardar o resultado para medicar. Pronto, nas vulvovaginites não aguardamos numa mulher que está, e isto não é nada bem aceito pelas mulheres. As mulheres, quando têm este tipo de sintomas e nos procuram, ou quando vão à farmácia pedir auxílio, querem um tratamento imediato e, portanto, é raríssimo nós ficarmos à espera, nomeadamente um exame que leva tempo, que leva 2 ou 3 dias, ficarmos à espera de um resultado para medicar. Portanto, perante a suspeita, normalmente medicamos e, ainda que neste tipo de situações, podia fazer o exame cultural para confirmar e reavaliávamos a doente, mas não ficávamos à espera para medicar. Pronto. O tratamento com metronidazol por via oral é
é uma opção correta. O parceiro tem que ser obrigatoriamente tratado, portanto devemos fazer o tratamento em simultâneo e não ter relações até ambos completarem o tratamento. Deve ser orientada para observação médica, portanto em contexto de farmácia, nomeadamente perante uma suspeita assim, de uma infecção de transmissão sexual, estas mulheres devem ser observadas para serem orientadas e serem requisitados os exames necessários e medicar, fazer tratamento sistémico. E devemos avisar, quando instituímos o tratamento, que devem se abster de ter relações sexuais até completar o tratamento. Para terminar, só chamar a atenção para algumas situações em que estas pacientes, em que estas utentes, quando vos procuram, devem ser referenciadas para avaliação médica. Portanto, mulheres que têm sintomas persistentes ou que têm muitas recorrências devem ser avaliadas medicamente. Quando a história e quando as queixas não apontam propriamente para nenhum diagnóstico ou causam dúvida no diagnóstico, é preferível ser observada do que começar tratamentos que podem não ser corretos ou que podem ir mascarar o diagnóstico e atrasar o diagnóstico. Perante sinais de alarme, nomeadamente uma perda hemática anómala, a perda hemática não é um sintoma, não é uma queixa associada às vulvovaginites e, portanto, deve alertar para outro tipo de situações. Perante dor pélvica associada, febre, lesões vulvares. Quando há suspeita de uma infecção de transmissão sexual, nas mulheres que têm comorbilidades importantes, essas mulheres devem ser avaliadas também medicamente, das grávidas ou mulheres que têm queixas de facto de vulvovaginite, mas que têm um antecedente de uma cirurgia pélvica ou vaginal recente. E obrigada a todos pela atenção. Julgo que me alonguei um bocadinho. Muito obrigada, doutora Liliana, de todo, foi extremamente interessante e importante, obviamente, para a prática da farmácia do dia a dia. Vamos passar então agora à perspectiva da abordagem da farmácia neste tipo de situações com a doutora Margarida Soares. Margarida, tudo pronto? Sim, obrigada, doutora Joana. Vou só partilhar a minha apresentação. Ok. Então, antes de mais, muito boa noite a todos. Obrigada à doutora Liliana pela excelente apresentação e obrigada a todos também pela vossa presença e pela adesão a este webinar neste dia tão especial que é o Dia da Mulher, e aproveito também para desejar a todas as mulheres que estão a assistir ao webinar um feliz dia. Cabe-me então a mim falar mais detalhadamente sobre o contributo da farmácia no auxílio do diagnóstico e tratamento das afecções vaginais, e por isso vamos falar sobre o papel do profissional de farmácia neste tipo de situações, a importância do cuidado íntimo na prevenção das infecções vaginais, o uso de coadjuvantes no tratamento de vaginites vulvovaginais e também sobre a prevenção de vaginites vulvovaginais recorrentes. Efetivamente, relativamente aqui ao papel do profissional de farmácia, nós sabemos que as farmácias são muitas vezes o principal e o primeiro local de contacto ao qual as mulheres se dirigem quando têm alterações vaginais, quando têm dúvidas e quando surge algum problema e que não se tem acesso ao médico, e por isso é muito importante falarmos abertamente sobre estas situações, porque também sabemos que são temáticas difíceis muitas vezes de abordar por parte das mulheres, e é então importante falarmos abertamente, sem tabus, fazer perguntas, ouvir atentamente aquilo que as mulheres têm para nos dizer, muitas vezes não diretamente, e tentarmos avaliar da melhor forma a situação e fazer o melhor aconselhamento. Assim,
O profissional de farmácia é muito importante na triagem e no reencaminhamento para o médico, também na sensibilização e educação para a importância do cuidado íntimo na prevenção das infecções e no aconselhamento de produtos coadjuvantes ao tratamento de infecções que melhorem a compliance e que permitam prevenir as recorrências. Falando então da importância do cuidado íntimo na prevenção das infecções vaginais. Nós sabemos que o trato genitourinário tem mecanismos de defesa naturais, como a barreira epitelial, a síntese do muco protetor e também o pH e a microflora vaginal e vulvar. Quando nós temos uma microbiota vaginal, portanto, quando a microflora vaginal está em equilíbrio, temos em homeostase, há uma predominância de lactobacilos em relação a outros micro-organismos. No entanto, quando há desequilíbrios, quando ocorrem disbioses, há uma proliferação de micro-organismos patogénicos no meio dos lactobacilos e podemos então desenvolver vaginoses vulvovaginais. E isto pode ser provocado por fatores extrínsecos e intrínsecos, como a atividade sexual, o tipo de alimentação, o vestuário utilizado, o estado hormonal, o estado emocional e também os hábitos de higiene. Por isso é importante termos uma série de cuidados íntimos para prevenir, de facto, as infecções. Nomeadamente, não usar roupa muito apertada, usar roupa de interior de algodão que permita respirabilidade, não permanecer, aqui mais para o verão, não permanecer muito tempo com o biquíni molhado, e isto também se aplica após a prática de desporto, não permanecer muito tempo transpirada. Manter uma higiene íntima diária, e esta higiene íntima deve ser reforçada após a prática de desporto, durante a menstruação, portanto também está aqui um bocadinho relacionada com a atividade da mulher. Utilizar um gel de higiene específico que respeite o pH fisiológico da vagina da mulher, e nós sabemos que o pH varia conforme a etapa da vida da mulher e por isso é importante utilizar cuidados específicos, que além disso contenham tensioativos suaves que respeitem o filme hidrolipídico. Além disso, é também importante manter uma hidratação regular para promover aqui os mecanismos de proteção da barreira epitelial. Relativamente ao uso de coadjuvantes no tratamento de vaginites vulvovaginais, a clorohexidina pertence ao grupo das biguanidas e é utilizada como antisséptico de amplo espectro em concentrações entre 0,05% a 1%. O seu mecanismo de ação consiste na adesão à parede do micro-organismo, aumentando a sua permeabilidade e favorecendo a entrada de água para o seu interior. Por isso, a clorohexidina tem um espectro de ação em bactérias gram-positivas, gram-negativas, em esporos, fungos e também alguns vírus. Tem um início de atividade de 15 a 30 segundos e um efeito residual de 6 horas. Mostra-se aqui um estudo da eficácia da clorohexidina, em que vemos que após a exposição a uma concentração de clorohexidina de 0,1%, há uma redução de praticamente 100% após 1 minuto, em bactérias anaeróbias e aeróbias. No entanto, a Candida albicans precisa de um tempo de exposição superior, de 5 minutos. Além disso, os lactobacilos presentes na flora vaginal são resistentes à clorohexidina e, portanto, temos aqui uma eficácia e uma inibição seletiva. Por isso, para tratarmos a infecção, é importantíssimo utilizarmos a gama acumulada LAR-CLX como coadjuvante, uma gama com clorohexidina, e em que temos uns óvulos vaginais e um hidratante externo, com clorohexidina a 0,2%, e também como higiene complementar, a higiene íntima CLX com clorohexidina a 0,1%.
Relativamente aos óvulos vaginais, eles ajudam a prevenir os estados inflamatórios vaginais e têm uma ação suavizante, calmante e reequilibrante, e podemos aconselhá-los em casos de infecções, inflamações, irritações, vaginoses e vaginites, leucorreia, mau odor, prurido e antes e após as operações. Relativamente à sua composição, eu já referi anteriormente que tem 0,2% de clorohexidina, com ação antisséptica em bactérias e também fungos. Além disso, tem o ácido hialurónico que vai permitir a hidratação da mucosa e aqui reforçar a barreira epitelial. Além disso, tem também um polímero triacontanil PVP que vai impedir a desidratação e que tem uma ação sinérgica protetora, emoliente e calmante com os triglicerídeos. Relativamente ao hidratante externo CLX, é um gel hidratante vulvar e tem uma ação antisséptica, calmante e protetora. Por isso, podemos aconselhá-lo também em casos de infecção, inflamação, irritação, no pós-parto, também em patologias do prepúcio e após a depilação. Relativamente à sua composição, ele contém também 0,2% de clorohexidina e o ácido hialurónico. Relativamente à higiene íntima, aqui ao complemento, ao cuidado complementar de higiene, é efetivamente o nosso higiene íntima CLX, um gel de higiene íntima com ação refrescante e protetora e que está especialmente indicado em caso de desenvolvimento excessivo da flora microbiana local. Por isso, podemos aconselhá-lo em casos também de infecções, inflamações, irritações, na gravidez e no pós-parto, após a prática de desporto, durante a menstruação, após as relações sexuais e também antes e após operações. Relativamente à sua composição, ele contém clorohexidina a 0,1% e depois tem um complexo antimicrobiano vegetal com ação antimicrobiana e extrato de calêndula, cavalinha e centáurea com ação anti-inflamatória e suavizante. Para além do tratamento e do uso de coadjuvantes no tratamento, é importante prevenirmos as vaginites vulvovaginais recorrentes. E porquê é que ocorrem as recorrências? Efetivamente, através deste esquema, conseguimos perceber que muitas vezes as recorrências ocorrem devido ao enfraquecimento da microflora vaginal, que depois de um tratamento acaba por ficar diminuída e por isso depois mais facilmente há recorrências e há novas infecções. Desta forma, é muito importante nós tratarmos a infecção e restaurarmos a flora para evitarmos as recorrências. Como é que nós conseguimos isso? Através da aplicação, da administração de probióticos e prebióticos, que vão permitir reequilibrar a microbiota vaginal e estimular a atividade dos lactobacilos. Recordo aqui a diferença entre os probióticos e os prebióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos e por isso podem ser diferentes espécies de lactobacilos, enquanto que os prebióticos não são micro-organismos vivos, são o substrato para os lactobacilos e, portanto, o substrato para os lactobacilos de todas as espécies. Reforçar aqui também a diferença, algumas diferenças entre estes dois, os probióticos e os prebióticos. Enquanto que os probióticos não são recomendados como coadjuvantes ao tratamento antibiótico, os prebióticos podem ser usados como coadjuvantes. Os probióticos, quando usamos probióticos, administramos estirpes diferentes das autóctones e os prebióticos vão estimular o crescimento das estirpes autóctones do nosso organismo. Além disso, os probióticos, quando ingeridos, vão passar pelos processos de defesa do nosso tubo digestivo, enquanto que os prebióticos vão contribuir para aumentar o crescimento dos lactobacilos e das bifidobactérias da microbiota. Por isso, na Comual, nós preferimos a utilização dos prebióticos devido a estas vantagens.
Assim, quando temos uma infecção recorrente, devemos primeiro tratar a infecção utilizando a gama-CLX como coadjuvante e depois resolver a recorrência utilizando a gama prebiótica. Portanto, aqui tratamento com CLX, os óvulos e o hidratante e a higiene íntima complementar e depois então os óvulos e a higiene íntima em mousse prebiótico. Relativamente aos óvulos vaginais prebióticos, eles são uns óvulos vaginais que vão estimular o desenvolvimento e o crescimento das bactérias da microbiota benéfica, reequilibrando o ecossistema e o pH e limitando o desenvolvimento de micro-organismos patogénicos. Quando é que os devemos usar? Então, em casos de infecções recorrentes ou após ou durante a administração de antibióticos e antifúngicos locais ou sistémicos. Relativamente à sua composição, estes óvulos têm, além dos prebióticos, como prebióticos, eles têm o alfa-glucooligosacarídeo e que é específico para o desenvolvimento e para o crescimento dos lactobacilos. Além disso, tem o ácido lático, que vai manter o pH vaginal nos valores fisiológicos de acidez, e tem a provitamina B5 com ação anti-inflamatória, suavizante e hidratante. Tem também o polímero triacontanil PVP e os triglicerídeos semissintéticos que vão, o polímero vai formar um filme que impede a desidratação e tem a ação sinérgica protetora, emoliente e calmante. Como é que devemos utilizar? Em casos de prevenção, devemos aplicar o óvulo, um óvulo por dia, preferencialmente à noite, no início de um tratamento antibiótico. Para evitarmos as recorrências, para prevenirmos as recorrências, devemos aplicar um óvulo também à noite durante 10 dias e repetir durante 3 ciclos. Portanto, fazer um mês, depois no mês seguinte e passados 2 meses. Relativamente à mousse, então aqui o cuidado de higiene complementar também tem os prebióticos e por isso vai ajudar a reequilibrar, peço desculpa que passei aqui à frente, vai ajudar a reequilibrar a microbiota e o pH vaginais e proteger a zona íntima. Quando é que devemos aconselhar esta mousse? Em caso de higiene específica, quando há desequilíbrios da microbiota, ou como higiene complementar, então, ao tratamento com óvulos prebiótico. O formato em mousse tem uma textura delicada e refrescante para a zona íntima e que, por isso, é ideal para as mulheres que sofrem destas infecções com recorrência. Relativamente à composição, ele é muito semelhante, a composição é semelhante à dos óvulos, portanto tem os prebióticos, o ácido lático e a provitamina B5. Mostra-se aqui um estudo que compara a utilização dos prebióticos com os probióticos, portanto da eficácia da utilização de prebióticos versus probióticos, e vemos aqui que a microbiota vaginal evolui mais rapidamente com a aplicação dos óvulos prebióticos. E por isso, os óvulos prebióticos oferecem uma solução mais rápida para reequilibrar a microbiota vaginal. Por que é que isto acontece? Porque nem todas as mulheres têm as mesmas estirpes de lactobacilos. Por isso, quando nós administramos um probiótico, podemos não estar a administrar exatamente aquela estirpe. E os prebióticos, como sendo o substrato para todas as estirpes, acabam por ter então uma ação mais eficaz. E mostro aqui outro estudo de eficácia e tolerância em mulheres grávidas, peço desculpa, em que se avaliou a eficácia e a tolerância da utilização dos óvulos e da mousse no restabelecimento da microflora vaginal em mulheres grávidas com vaginites, vulvovaginites e vagisantes bacterianas. E vemos aqui que a eficácia foi máxima no restabelecimento do pH vaginal e na recolonização de lactobacilos, traduzindo-se numa resposta positiva ao tratamento de 100%.
Além disso, as mulheres avaliaram em 97% a tolerância do tratamento como boa a muito boa. Em resumo, o papel do profissional de farmácia é muito importante na triagem e reencaminhamento para o médico e, como disse a doutora Liliana, em casos de sintomas persistentes ou recorrentes, em caso de diagnóstico inconclusivo, quando há sinais de alarme, comorbilidades grávidas e também após cirurgia pélvica ou vaginal. Relativamente à sensibilização e educação para a importância do cuidado íntimo, as medidas que falámos anteriormente, as medidas de prevenção, cuidados de higiene e de hidratação e o aconselhamento de produtos coadjuvantes no tratamento de infecções e prevenção de recorrências, como a gama CLX e a gama prebiótica. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Margarida. Uma vez mais, obrigada. Convido a doutora Liliana a juntar-se a nós. Vamos dar então início à sessão de perguntas e respostas. Relembro-vos uma vez mais que podem colocar as vossas perguntas no chat, na parte de baixo do vosso ecrã tem uma zona de Q&A que podem colocar as vossas questões, já temos algumas. E, portanto, sem demoras, passamos já, se calhar, aqui à primeira pergunta, da colega Ana Madureira, penso que conheço bem esta colega, e esta pergunta penso que será mais dirigida à doutora Liliana Barros. Então, a pergunta é a seguinte: no caso de vaginose na menopausa, o que podemos aconselhar para alívio dos sintomas em substituição de um antifúngico tópico até a mulher poder ser observada em ginecologia? Doutora Liliana, o que é que recomendaria aqui à Aqui colega? depende que achou-se que não seria uma candidíase, não é? E, portanto, ou que se colocou a hipótese de ser mais sintomas por atrofia, por vulvovaginite atrófica do estado de menopausa. Pronto, os tratamentos passam ou por estrogénios tópicos, se a mulher não tiver contraindicação, que normalmente as contraindicações estão relacionadas com tumores hormonodependentes, portanto, as mulheres que tiveram um tumor da mama, um câncer da mama, pronto, essas mulheres não devem fazer tratamentos com estrogénios tópicos. A generalidade das mulheres acaba por, em que essa situação não se verifica, podem fazer estrogénios tópicos e podem fazer um tratamento inicial de 2, 3 semanas e depois então fazer só 1 ou 2 vezes por semana, ou tratamentos com hidratantes vaginais que são igualmente eficazes na prática relativamente aos estrogénios tópicos. Portanto, seria sempre, em contexto de farmácia, querendo apostar pelo seguro, seria fazer hidratantes que não têm qualquer contraindicação, não constitui qualquer problema, até a senhora ser reavaliada. Havendo a confirmação de que não é contraindicado, pode optar também pelos estrogénios tópicos. Já estamos a ter aqui mais uma ideia para um futuro webinar sobre o tema da menopausa, onde com certeza teremos a oportunidade de abordar esse tema e as soluções como laudo para esse tema, que obviamente que existem também. Aqui dirigida se calhar à Margarida, se calhar não, de certeza absoluta, uma pergunta sobre o gel íntimo de clorohexidina, e a colega Jéssica Oliveira pergunta: o gel íntimo é de uso pontual ou pode ser usado regularmente, Margarida? Então, o gel íntimo é de uso pontual, mas pode ser utilizado continuadamente, uma vez que ele tem uma ação refrescante e que tem aqui uma ação antisséptica. No entanto, nós temos outros produtos para uso diário e aí nós temos um gel de higiene íntima diária para a mulher em idade fértil e o gel de higiene íntima de Eligin para a mulher na menopausa e também para as crianças. No entanto, não há problema de usar o gel de CLX continuadamente.
Exatamente, sempre que houver indicação para tal, como a Também gravidez, a a prática de gravidez, desporto, após as relações sexuais, portanto não há qualquer tipo de problema da utilização contínua, mas nestas situações e não, se elas não existirem. Aqui mais uma pergunta também em relação à gama CLX, aqui a despertar algum interesse dos nossos participantes. Uma grávida e uma doente a fazer radioterapia podem utilizar a gama CLX? Sim, também podem utilizar, sim. Normalmente, por indicação médica, também há sempre esta conversa com o ginecologista, no entanto, sim, os óvulos CLX estão testados em grávidas e por isso não há qualquer problema. Muito bem. Então aqui novamente para a doutora Liliana Barros. É possível uma mulher ter corrimento amarelo abundante sem outros sintomas nem sinais e ter vaginose bacteriana e não tricomoníase? Possível é, mas sem ter odor não é nada típico, nunca seria a nossa primeira aposta. Okay. O odor é o que é mais típico na vaginose, do que propriamente o corrimento amarelado. Ok, muito bem. E, portanto, teria que haver uma reavaliação ou uma avaliação mais em profundidade, com certeza. Então, vamos aqui a mais uma pergunta. O aconselhamento e um tratamento tópico para qualquer tipo de vulvovaginite pode ser feito em fase de ciclo menstrual da mulher? Sim ou não? Ou deve ser feito antes ou depois? Habitualmente, pronto, se a mulher se está menstruada, não usamos tratamentos tópicos, ou se sabemos que vai menstruar a curto prazo e que não dá tempo para computar o tratamento, aí é preferível optar por um tratamento oral. Pronto, para não ficar à espera, começa o tratamento oral. Muito bem, sim senhora. Aqui para a Margarida. Para a higiene diária, o mais indicado, o gel ou a mousse? Para a higiene diária durante as infecções ou diária? A colega não especificou, mas se calhar a Margarida pode desenvolver, digamos assim. Também dos nossos produtos da Cumlaude, como higiene diária, como já referi, temos então 2 produtos específicos para cada etapa. A mousse, o único produto que nós temos em mousse é de facto o pré-biótico, portanto aqui para evitar as recorrências e durante a toma de antibióticos é importante utilizarmos este produto. No entanto, pronto, são 2 produtos diferentes. Utilizar em situações diferentes. Exatamente. Muito bem. Então, novamente, para a doutora Liliana, uma mulher com 38 anos que teve cancro de mama há cerca de 3 anos, tomou antibiótico para a bactéria, daqui não percebi, político, não sei se houve aqui uma gralha, que lhe provocou mal-estar. O que deve fazer? Pronto. Por mal-estar, depende que sejam queixas vulvares, não é? Que tenha tomado antibiótico e que tenha ficado com sintomas irritativos, de ardor, prurido. Aí pensava à partida numa candidíase e, portanto, começaria um tratamento com antifúngico tópico. O câncer da mama aqui, o antecedente do câncer da mama aqui, à partida não iria interferir em nada no tratamento. Ok, muito bem. Então, e no caso de uma criança com prurido vulvar e irritação ao urinar, o que podemos concluir? Nas crianças é frequente, ou diagnosticamos muito candidíases, mas na verdade as candidíases são uma minoria, assim, na infância. E, portanto, muitas vezes são coisas irritativas. Se for uma criança muito pequena, pode ser uma irritação da fralda, pode ser irritação por agentes irritativos, seja a urina, seja às vezes as condições nas mais crescidas que já não usam fralda e que já fazem higiene sozinhas, mas que nem sempre a higiene
é correto, ou que ficam bocadinhos de, muitas vezes um corpo estranho pode ser um bocadinho de papel higiênico, e portanto muitas vezes são coisas mais irritativas do que propriamente uma infecção. E portanto aí pensava primeiro nisto e tentava ver qual é que poderia ser o agente irritativo para eliminar, pensava mais em tratamentos com cremes de barreira do que propriamente logo num antifúngico. Pronto, que é frequente diagnosticarmos uma candidíase, mas é raro ser uma candidíase, na verdade. Muito bem. Mais uma pergunta. Estamos efetivamente aqui com uma grande adesão e com bastantes perguntas. Uma mulher que usa o dispositivo intrauterino, que cuidados especiais deve ter, nomeadamente se tiver algum odor sem corrimento, mas que é detectado nas relações sexuais? Portanto, deduz que este odor será detectado nas relações sexuais. Que cuidados especiais é que poderá ter? À partida terá as queixas do odor e que nota que é mais notório nas relações sexuais, faz pensar numa vaginose. Pronto, é muito sugestivo. O mau cheiro e que agrava com a relação sexual é muito sugestivo da vaginose. Portanto, aqui fazia o tratamento normal da vaginose, ou com metronidazol tópico, ou com cloreto de equalíneo. Pronto, o dispositivo não interfere, não é um agente nem que agrave, nem que predisponha propriamente a este tipo de situações, e o tratamento também não vai interferir nada com, mesmo tratamentos tópicos nas mulheres que têm dispositivos, não interferem nada, podem fazer. Podem fazer perfeitamente, muito bem. No caso de suspeita de tricomoníase ou vaginose bacteriana, deve ser aconselhado algum medicamento ou o utente deve ser reencaminhado ao médico, uma vez que a antibioterapia é sujeita à receita médica? Pois, o acesso à medicação pode ser aqui condicionante. No caso da vaginose, pronto, sendo tratamentos tópicos, pronto, eu acho que isso deixa à vossa consideração enquanto farmacêuticos se achavam lícito ou não passar ou fornecer a medicação. No caso da tricomoníase, não, sem dúvida, deve ser avaliado medicamente, porque o tratamento deve ser oral, implica uma confirmação, implica tratar o parceiro, portanto, aí acho que sem dúvida que deve ser avaliado medicamente. Pronto. Acima de tudo, aquilo que eu acho que gostava de passar, ou a grande mensagem é, se a doente tem muita comichão, pensar mais numa candidíase. Se é muito mau cheiro, pensar na vaginose, e muitas vezes as mulheres começam elas próprias, por iniciativa própria, um clotrimazol que não vai fazer nada. Acho que é importante ensinarmos isso, que não é o tratamento correto. Se são coisas mistas, se calhar então pode ser uma candidíase e essa doente deve ser mesmo avaliada medicamente. Medicamente. Muito bem. E se calhar mais uma pergunta para antes de finalizarmos. O corrimento tipo requeijão é exclusivo da candidíase? É muito sugestivo, sim. Não há outras vulvovaginites que cursem assim com corrimento tipo requeijão. Não, o corrimento da vaginose é um corrimento mais leitoso, o corrimento da tricomoníase é um corrimento normalmente arejado, muito espumoso até, quando existe, e nas outras vulvovaginites, seja por atrofia, seja no contexto de um corpo estranho, normalmente não há um corrimento tipo requeijão. Não, é muito típico da candidíase. Doutora Liliana, sei que referiu a resposta a esta questão, mas se calhar valia a pena relembrar quais são os sintomas da tricomoníase mais evidentes para conseguirmos distinguir facilmente, obviamente ao balcão da farmácia, das outras vulvovaginites e encaminhar para o médico. Eu acho que o que deve alertar em contexto de farmácia é o serem sintomas mistos, pronto, porque não há um sintoma que seja muito típico, como acontece, por exemplo, com a candidíase, que é o prurido, ou com a vaginose, que é o mau cheiro. Na tricomoníase não há um sintoma muito típico. Normalmente tem sintomas mistos e é raro haver infecções associadas, é raro a candidíase estar associada a outro tipo de infecção, portanto, serem dois tipos de infecções, isso é raro. E, portanto, quando os sintomas se sobrepõem,
com prurido, com ardor, com queixas de corrimento, com mau cheiro, pensar que pode ser uma tricomoníase. E ainda mais se, em simultâneo com isso, a senhora tiver queixas também urinárias, queixas de disúria, de dor, de desconforto a urinar, não tanto pelo contacto da urina, mas queixas logo que fazem pensar mesmo numa infecção urinária, porque são queixas mesmo de uretrite. Pronto, e é muito pouco provável a mulher ter uma infecção urinária, uma candidíase e mais uma vaginose, tudo em simultâneo. Portanto, eu acho que isto é que deve alertar o farmacêutico, provavelmente não é uma vulvovaginite simples que aquela senhora apresenta. Muito bem, sim senhora, muito obrigada, doutora Liliana, obrigada novamente, Margarida. Eu penso que iremos dar por encerrada a nossa sessão, o nosso webinar, a hora já vai longa. Esperemos que todos tenham efetivamente usufruído e apreendido o máximo possível, porque efetivamente a farmácia pode ter um papel determinante na triagem, no complemento dos tratamentos medicamentosos e na prevenção das recorrências. O papel da farmácia aqui, do profissional de farmácia, é realmente essencial para podermos efetivamente ter aqui um contributo para o bem-estar íntimo da mulher. Para a vossa informação, todas as questões que não foram respondidas e que não tivemos tempo de responder estarão respondidas na plataforma da escola. Também outra informação é que este webinar estará disponível no canal YouTube da Escola de Pós-Graduação de Saúde e Gestão. E em nome da marca Cum Laude fica mais uma vez um agradecimento especial às palestrantes, à doutora Liliana Barros, à doutora Margarida Soares, a todos os participantes, obviamente, que dedicaram este bocadinho do Dia da Mulher para estarem aqui connosco hoje. Uma excelente adesão ao nosso webinar. Muito obrigada pela vossa colaboração e também um agradecimento especial a toda a equipa Cum Laude que organizou este e trabalhou com toda a dedicação para organizar este webinar, e à Escola de Pós-Graduação de Saúde e Gestão, que teve aqui um papel fundamental em toda a logística também do webinar. Foi um gosto enorme estar aqui hoje convosco, neste dia tão especial. Desejo uma boa noite a todos e prometo, obviamente, em nome de toda a equipa Cum Laude, mais webinars dedicados a estes temas que, sem dúvida alguma, são do interesse de todos. Obrigada e boa noite. Amém.